18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, começando mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil, Karime Leão. Oi, gente, boa noite. Muito obrigada pela sua companhia. Você sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. Karime Leão, como é que faz aí pra faturar o ingresso, um convite, Karime Leão? Exato, showzaço, exato. Showzaço internacional Dire Straits daqui a pouco às 7h30 lá no Estúdio 5. Gente, você que está passando agora aqui na porta da Rádio Mix, um convite é seu. Aliás, um par de convites, é isso aí. A primeira pessoa que parar agora aqui na porta da Rádio Mix, leve esse convite aqui na Rua Fortaleza 585, no Adrianópolis. O convite é seu e o show é daqui a pouquinho às 7h30 lá no Estúdio 5, Dire Straits, gente. Showzaço. Tá certo, para faturar é só parar aqui na rádio, em Rua Fortaleza 585, Adrianópolis, e curtir mais essa aí, Dire Straits ao vivo, hein? Mix. Vamos aos destaques do programa 18 horas de hoje. Reunião na Câmara dos Deputados em Brasília discute a questão da Zona Franca de Manaus. A receita do Polo Industrial de Manaus registrou crescimento de 14% no primeiro bimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. O governo do Amazonas pretende gastar mais de 100 milhões de reais com livros didáticos que não devem chegar nas salas de aula esse ano. A denúncia do deputado Wilker Barreto. Essas e outras notícias, os principais destaques do dia, você confere a partir de agora. Nós vamos juntos com você até às 7 da noite aqui no melhor Mix do Brasil com mais uma edição do programa 18 horas. E hoje, em dia 11 de maio de 2022, é uma quarta-feira. 18 horas. Começamos falando sobre a questão da Zona Franca de Manaus. O assunto ainda não terminou, hein? Olha só, isso porque o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal revelou que estuda fazer audiências públicas sobre a Zona Franca de Manaus para ajudar o Supremo a embasar a sua decisão final sobre o tema. A questão foi levantada pelo ministro durante reunião com a bancada do Amazonas no Congresso Nacional na noite desta terça-feira, ontem. Exato, Carlão. O ministro Alexandre de Moraes recebeu o grupo de senadores e deputados federais do Amazonas dias depois de dar a decisão favorável à ação direta de inconstitucionalidade que protege temporariamente a Zona Franca das medidas do governo federal de cortar tributos no setor industrial. Lembrando que a medida do governo federal foi a redução permanente do IPI em 35%, incluindo os produtos da Zona Franca, decretado pelo presidente Bolsonaro agora em maio. E desde fevereiro, os decretos do presidente reduzem o IPI sem resguardar a produção do polo industrial. A ação de inconstitucionalidade que o ministro aceitou foi apresentada pelo Partido Solidariedade e não pelo governo do Amazonas. O governador é quem tem a responsabilidade de agir neste tipo de ação, cara. Exato, mas como a gente sabe, o governo Wilson Lima demorou meses para tomar alguma medida. O fato é que esse assunto ainda não acabou. O deputado federal Marcelo Ramos, presidente em exercício da Câmara, convocou hoje lideranças empresariais, políticas e representantes dos trabalhadores e entidades para debater o assunto no Congresso Nacional em defesa da Zona Franca de Manaus. Vamos ouvir o que o deputado falou. A reunião tem dois aspectos fundamentais como resultado delas. O primeiro deles é a demonstração de que não é só uma luta da bancada e da classe política do Estado do Amazonas. É uma luta que envolve prefeitos, é uma luta que envolve a Câmara Municipal de Manaus, é uma luta que envolve setores econômicos importantes instalados na nossa cidade, é uma luta que envolve a Universidade do Estado do Amazonas. Por outro lado, a presença de deputados de outros estados, em especial de deputados de São Paulo, faz com que a gente vá ganhando consciências de que a Zona Franca não é importante só para Manaus. Ela é importante para todo o Amazonas, ela é importante para o Brasil e ela é importante para o mundo, como instrumento de geração de emprego e renda, mas também como instrumento de equilíbrio federativo, de distribuição mínima da indústria no território nacional e de preservação da floresta. Nós tivemos aqui as mais importantes associações representativas do Polo Industrial de Manaus. A Braciclo, que representa o Polo de Duas Rodas, a Eletros, que representa o Polo de Eletroeletrônica, a
a ABINE, que representa o polo de bens de informática, e a BIR, que representa o polo de refrigerante. Isso é o que há de principal no polo industrial de Manaus. A gente vai unindo o empresariado e acho que vai chegando a hora também da gente começar um trabalho de mobilização dos trabalhadores do polo industrial de Manaus, que também tem as suas indústrias como um patrimônio fundamental, porque é de onde tiram o sustento das suas famílias. Você está ouvindo 18 horas. E seguimos falando sobre a reunião na Câmara para tratar da Zona Franca de Manaus com o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, boa noite. Então, o governo federal participou da reunião querendo dialogar com a bancada do Amazonas. Que maravilha, foi isso mesmo, Cadu? Boa noite. Parece que agora estão dando ouvidos para o Amazonas, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão. Boa noite, ouvintes. Depois que o STF decidiu em favor da Zona Franca de Manaus, a bancada do Amazonas ganhou voz e relevância dentro do Congresso Nacional e aproveitou muito bem esse momento, chamando para conversar com o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros, com parlamentares de outros estados e colocar na mesma mesa empresários do Polo Industrial de Manaus e de empresas de fora, principalmente de São Paulo, do Rio de Janeiro e do Paraná, para falar sobre o IPI e também sobre os créditos fiscais presumidos para as empresas de refrigerantes instaladas no Polo Industrial de Manaus. Ou seja, Karime, o objetivo dessa reunião foi reunir todas as partes envolvidas nessa novela do decreto presidencial que reduziu para 35% a alíquota do IPI e tentar resolver de vez todas as questões pendentes. Parece que as empresas chegaram a um entendimento hoje. Teve um deputado de São Paulo fazendo protesto durante a reunião, mas foi tudo resolvido. O presidente Bolsonaro e toda a sua rede de fake news estão agora usando a narrativa de que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou uma decisão contra o Brasil, ao privilegiar somente a Zona Franca de Manaus, derrubando o decreto que garante a redução de 35% do IPI. Vale dizer, Karime, é uma grande mentira, né? A verdade é que a redução do IPI foi mantida, com exceção dos produtos fabricados na Zona Franca de Manaus, que já tem isenção de imposto. Hoje o presidente Bolsonaro falou exatamente sobre isso numa conversa que ele teve com apoiadores lá no Palácio do Alvorada, aqui em Brasília. Vamos ouvir um trecho dessa conversa com apoiadores. Tudo subiu de preço. O Brasil foi um dos países que menos subiu o preço das coisas. Quando eu cortei o IPI, por exemplo, ia subir muita coisa. Veículos, motocicleta, linha branca. Quando eu baixei o IPI, não quer dizer que na ponta da linha baixou o preço do mercadoria, mas não subiu. Infelizmente, o Supremo derrubou. O Supremo não, Alexandre de Moraes derrubou parte do IPI. É muita injustiça. É muita injustiça com o senhor. Que está acontecendo. Você está ouvindo 18 horas. A gente ouviu o trecho, né, da fala do presidente Jair Bolsonaro a respeito aí desse decreto, da redução do IPI, dessa polêmica e da falta de lucidez, assim, de conhecimento sobre o assunto das pessoas, não é, Cadu? Exatamente, ele quer jogar a Zona Franca de Manaus contra o povo brasileiro, né? Dizendo que, usando ali o ministro Alexandre de Moraes nesse contexto, né? Então, nessa conversa ainda, Karime, com esses apoiadores, o Bolsonaro disse que o Brasil é o país menos afetado pelo aumento de preços e que, segundo ele, a picanha aqui no Brasil está mais barata que no Canadá, viu? É importante ressaltar isso que ele falou. Nossa, que difícil ouvir isso, hein? Tá difícil de colocar até ovo na refeição do brasileiro, caro pra caramba, enfim, vamos lá. Karime, nessa reunião que aconteceu na sala de líderes da Câmara dos Deputados, foi liderada pela bancada do PSD, que no caso é o senador Omar Aziz, os deputados Marcelo Ramos e Sidney Leite. Todos os três ali sentaram na frente e conduziram essa reunião. Além deles, também estiveram presentes aí o deputado Bosco Saraiva e a prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes. E para a surpresa de todos, esteve presente o deputado bolsonarista delegado Pablo, que fez ali um gesto de aproximação desse grupo da bancada pró-Zona Franca. Inclusive fez um discurso favorável ali, sem mencionar o presidente Jair Bolsonaro. Portanto, Karime e Carlão, prevaleceu ali o diálogo e a conciliação. O vice-presidente da Câmara, o deputado Marcelo Ramos,
considerou esse encontro produtivo e que a próxima missão é voltar ao STF para conversar com os ministros e reforçar a importância da Zona Franca de Manaus para o Brasil. Ou seja, o mesmo trabalho que foi feito na semana passada, antes da decisão de Alexandre de Moraes. A decisão desse ministro ainda não entrou na pauta do colegiado, mas a bancada já está se antecipando em suas estratégias. O senador Omar Aziz, Karime, teve uma postura um pouco mais ríspida nessa reunião, fazendo críticas muito duras ao ministro Paulo Guedes e ao presidente Bolsonaro. Vamos ouvir uma parte da fala do senador. O Guedes defende o fim da Zona Franca de Manaus. O governo atual defende isso. Isso é claro pra gente, porque se não defendesse, dizia, olha, nós vamos tirar isso aqui, mas vamos dar isso em troca. Em troca, não queremos dinheiro em troca, nós queremos geração de emprego. Nós queremos atividade econômica. O que gera emprego é atividade econômica. Não é o que o Estado arrecadar. O Estado arrecada 10 milhões de ICMS. Por exemplo, isso aí tudo bem. Mas o mais importante é o que deixa para o trabalhador. É o emprego, é a dignidade de uma pessoa, numa família estar trabalhando. Isso aí não se substitui do dia para a noite. Então, uma atividade econômica como o polo industrial, que gera 100 mil empregos diretos, 400 mil, quase 500 mil indiretos, você não tem uma atividade econômica que você vai ter do dia para a noite para substituir isso. Porque hoje o agronegócio está nadando de braçada. Não entende que se a Amazônia perde a Zona Franca, poderá haver um desmatamento muito grande e haverá sim repercussões internacionais que pode afetar diretamente a compra dos commodities brasileiros. Então essas questões é que tem que ser levantadas. Mas esse governo não tem essa sensibilidade, não enxerga isso. É uma pena. Você está ouvindo 18 horas. Aí a análise do senador Omar Aziz, coordenador da bancada do Amazonas no Congresso Nacional, que levou em consideração parte do grande leque que corresponde aí, que responde o modelo da Zona Franca de Manaus para o estado do Amazonas, não é, Cadu? Exatamente, Karime. Essa parte da bancada do Amazonas mostrou hoje protagonismo nessa luta em defesa da economia do nosso estado. Eu reforço aí, mais uma vez, a ausência dos deputados Silas Câmara, Capitão Alberto Neto e Átila Lins, que estão retardatários juntamente com o governador Wilson Lima. Ressaltei aí o delegado Pablo, porque ele se juntou a esse grupo. Parece que ele entendeu a importância de defender nesse momento da união, da unidade da bancada em torno da Zona Franca de Manaus. Estava ali presente, respondendo, falando com os empresários, inclusive fazendo discurso favorável. É importante mostrar unidade nesse momento. Sim. Karime e Carlão. Ei, Cadu, e sobre a crise de oxigênio em janeiro de 2021 aqui no estado do Amazonas? Agora o Ministério Público Federal vai entrar com novas ações contra quem foi inocentado, né? No caso, o ex-ministro, o Eduardo Pazuello, não é isso? Exatamente, Carlão. Inclusive a assessoria do Ministério Público Federal frisou, né, que não se trata de inocentar, mas vamos falar desse assunto. A Justiça Federal, né, julgou improcedente a ação movida pelo Ministério Público Federal do Amazonas contra o ex-ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello, contra o ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e contra a secretária de Gestão do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, conhecida como Capitã Cloroquina, e mais 3 agentes públicos pelo crime de omissão durante a crise do oxigênio em janeiro do ano passado, que matou por asfixia dezenas de pessoas. Essa decisão do juiz da 9ª Vara Federal do Amazonas, o Diego Oliveira, com base em mudanças na lei de improbidade administrativa, nos trouxe de volta, Carlão, aquela triste sensação de impunidade. De novo, né? Porque o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, segue sentado em cima do relatório final da CPI da Covid-19, que indicia o governador Wilson Lima por vários crimes durante a gestão da saúde em meio à pandemia da Covid-19. Pois bem, sobre essa decisão, o Ministério Público Federal do Amazonas enviou uma nota às 18 horas, informando a possibilidade de ingressar com novas ações contra esses agentes públicos, dessa vez por danos coletivos à sociedade. O MPF disse que a impossibilidade de responsabilização dos réus no âmbito da improbidade administrativa, como decidiu o juiz federal, não os torna inocentes.
e também não impede que eles sejam processados em outras áreas. E o órgão disse ainda que vai analisar o caso sob o aspecto dos direitos fundamentais da Constituição, considerando, entre outras possibilidades, a criminalização por danos coletivos, que pode gerar, sim, uma responsabilização criminal. Vamos aguardar, Carlão, e torcer para que finalmente haja justiça, porque no final, quem pagou o preço dessa negligência fomos todos nós. Carlão e Karine. Triste episódio, né, Cadu? Sem dúvida, foi a vida de muitos amazonenses aqui no estado. Bom, para finalizar, Cadu, saiu nova pesquisa eleitoral e aponta Lula com 46% das intenções de votos e Bolsonaro com 29%. Cadu, qual a análise aí dessa nova pesquisa? Karine, saiu essa nova rodada da pesquisa da Quest e Genial Investimentos, que aponta essa vantagem um pouco mais larga para o ex-presidente Lula. Nessa pesquisa espontânea, ele aparece com 46% dos votos. E Bolsonaro tem 29%, uma larga diferença, portanto, aí de 17 pontos percentuais. Ciro Gomes tem 7%, João Dória tem 3% e André Janones, aquele deputado de Minas Gerais do Partido Avante, também tem 3%. Inclusive, os resultados de André Janones vêm surpreendendo a todos nessa disputa eleitoral, porque ele está desbancando praticamente todos os pré-candidatos da terceira via da direita, inclusive João Dória, que está para ficar para trás dele. Agora, na pesquisa espontânea, né, desculpa, Karine, todos esses dados que eu acabei de passar é pesquisa estimulada, tá bom? Certo. Eu falei incorretamente. Agora, na pesquisa espontânea, que a gente chama de pesquisa genuína, Lula tem 28% e Bolsonaro tem 22%. Os indecisos, Karine, são 45%, olha só. Nossa, muito. Ou seja, muita gente. Ou seja, tem gente demais confusa nessas eleições, apesar desse cenário polarizado. Agora, falando em regiões, Karine, segundo essa pesquisa, Lula venceria nas regiões Norte, Nordeste, Sul e Sudeste, exceto no Centro-Oeste, que é uma base bolsonarista mesmo. No caso do Norte, o cenário é parelho. 36% do público do Norte vota em Lula e 34% em Bolsonaro. Divididíssimo aí. É acirrado. E sobre o perfil dos eleitores, Lula tem ampla preferência do público feminino. Com relação à escolaridade, Lula é maioria entre os eleitores que têm até o ensino fundamental. Com relação à renda, ele lidera entre o público que ganha até 5 salários mínimos. Já Bolsonaro lidera apenas no público que tem renda acima de 5 salários mínimos. E para finalizar essa pesquisa, no cenário de segundo turno, Lula venceria com 54% dos votos contra 34% de Bolsonaro. Diferença, portanto, aí de 20 pontos percentuais. Ainda falando de eleições, Karine, o núcleo da esquerda vem trabalhando forte em cima do discurso do ex-presidente Lula e dos programas de governo dele. O que chama atenção, Karine, é que esfriou aquele debate sobre a revisão ou a revogação da reforma trabalhista, que é um ponto que agrada trabalhadores, mas desagrada os empresários. A gente já falou sobre esse tema aqui diversas vezes, né? Os partidos de centro, como Solidariedade, que entrou agora fazendo parte da Aliança Pró-Lula, vem alertando o ex-presidente a evitar entrar nessa questão em suas falas públicas, para não criar expectativas no público e nem munição para os empresários e também para os políticos adversários. E quanto ao núcleo da direita bolsonarista, hoje não está sendo bom dia, porque, primeiro, o reajuste do diesel em 8,8% na terça-feira resultou na demissão do ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, né? Como o presidente da Petrobras foi trocado há poucos dias, sobrou para ele segurar essa bucha, né? E hoje também o IBGE divulgou que a inflação de abril chegou a 1,06%, o maior patamar desde 1996. O acumulado do ano é de 12,13%. Um índice histórico. E é um índice assustador, Karine, porque está corroendo cada vez mais a renda das famílias. Crise econômica que vem engolindo os efeitos positivos do Auxílio Brasil, da antecipação do 13º salário dos aposentados e pensionistas e do saque emergencial do FGTS, que incrementaram a renda das pessoas, gerou capital aí no mercado, mas os efeitos estão arrefecendo por causa do crescimento da inflação. Exato. As famílias estão cada vez mais sem condição de sobreviver. Onde nós vamos parar, gente?
Voto com vocês. A perda do poder de compra, o poder aquisitivo, né? Muito obrigada, Cadu. Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, Karime. Valeu, Carlão. Tchau. Até mais. Tchau. 18 horas. Olha, mostramos aqui no 18 horas a denúncia de representantes dos sindicatos em educação. Segundo eles, a Secretaria de Educação que comprar material pedagógico no valor de 45 milhões de reais, mas que não vai chegar aí nas salas de aula, né? Até o final do ano. Então eles querem comprar, né, esse material, mas provavelmente Karime não terá atividade para esse ano, né? Pois é, Carlão, que a gente falou, né, na edição de ontem, que levando em conta todo o processo de licitação, quando chegar o ano letivo já acabou, né? Com esse material chegar na sala de aula. Bom, agora o assunto foi denunciado pelo deputado estadual Wilker Barreto. Segundo ele, o valor que eles querem gastar é maior, tá? O governo do Amazonas pretende gastar mais de 100 milhões de reais com esses livros. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Hector Silva. O deputado estadual Wilker Barreto, do Cidadania, denunciou mais um contrato milionário da SEDUC, Secretaria de Estado de Educação e Desporto. Segundo o parlamentar, a secretaria pretende gastar 100,7 milhões de reais em aquisição de livros paradidáticos e acervos bibliográficos. Em seu pronunciamento no plenário, o parlamentar criticou a intenção da pasta em firmar novos contratos milionários em itens educacionais sem a comprovação de entrega e transparência. A SEDUC já soma mais de 222 milhões de reais em despesas com o mesmo material. 250 milhões de reais em menos de 2 anos. Antes fosse a construção de escolas, antes fosse a construção de creches, antes fosse o investimento em saúde. Mas não, senhor presidente, compra de livros. O que estão fazendo na SEDUC é um assalto. Só não é a mão armada. O deputado criticou os gastos exorbitantes executados pela SEDUC e aproveitou para cobrar maior atuação dos órgãos de controle diante dos gastos na secretaria. Esse assalto é mais silencioso, porque eles pagam o dinheiro do contribuinte no silêncio. A reportagem do 18 horas procurou a SEDUC para se pronunciar sobre a denúncia feita pelo deputado estadual Wilker Barreto, mas até o fechamento dessa reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 22 minutos, você no melhor mix do Brasil. Daqui a pouquinho você confere no 18 horas, hein? A receita do Polo Industrial de Manaus registrou crescimento de 14% no primeiro bimestre deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. 18 horas. Agora, quando são 6 horas e 23 minutinhos, nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? É tempo e temperatura para esta noite e também madrugada aí de quinta-feira. Tempo e temperatura, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 31 graus. As chances de chuva são de 67%, a umidade relativa do ar fica entre 55% e 92%. Mix. Olha, em meio a tantas polêmicas e incertezas, a receita do Polo Industrial de Manaus chegou a 24,79 bilhões de reais no primeiro bimestre deste ano, de acordo com dados da Suframa. Exato, e o número registra um crescimento de 14% no comparado aí com o mesmo período do ano passado. Entre os setores que mais faturaram estão os fabricantes de televisores e motocicletas, como explica a repórter Nathalie Moraes. O Polo Industrial de Manaus faturou 24,79 bilhões de reais no primeiro bimestre deste ano, o que representa um aumento de 14,49% no comparado com o valor alcançado nos 2 primeiros meses do ano passado, segundo dados da Superintendência da Zona Franca de Manaus, a Suframa. Em dólar, o faturamento acumulado até fevereiro foi de 4,72 bilhões de dólares, um incremento nominal de 19,24% no comparado com o mesmo período do ano anterior.
As exportações do Polo Industrial de Manaus atingiram nos 2 primeiros meses deste ano um volume de 76,49 milhões de dólares, o que representa um aumento de 12,25% em relação ao mesmo intervalo no ano passado. Já quanto à mão de obra, as indústrias do Polo Industrial fecharam o segundo mês do ano com 102.864 trabalhadores empregados, entre efetivos e temporários e também os terceirizados. Fevereiro marcou o 17º mês consecutivo desde o mês de outubro de 2020, em que o PIM superou a marca de mais de 100 mil empregos diretos gerados. Com os resultados apurados até fevereiro, a média mensal de empregos neste mês ficou estabelecida em 103.979 postos de trabalho. Os setores de bens de informática do polo eletroeletrônico e polo de 2 rodas foram os segmentos que mais contribuíram para o bom desempenho do Polo Industrial de Manaus. O presidente do Conselho de Administração da Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos, José Jorge, comemorou os resultados. O crescimento do setor eletroeletrônico e eletrodoméstico no Polo Industrial de Manaus, apresentado nos indicadores da SUFRAMA, reforçam o fato de que a Zona Franca de Manaus é sim um centro importante, um centro industrial importante e que atende o mercado consumidor brasileiro de forma plena. Tanto que mesmo passando por um momento de instabilidade financeira, de alguma dificuldade da economia, a Zona Franca de Manaus continua crescendo. Isso é até uma prova de que qualquer tentativa de prejudicar este modelo é algo extremamente danoso para o país. A gente sabe que esse é um crescimento que são indicadores de crescimento que apontam crescimento pré-discussão do IPI, mas a gente continua acreditando que o mercado consumidor brasileiro temos ainda um espaço muito grande de crescimento para atender o mercado doméstico com os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. Em termos de volume de faturamento, os 10 principais produtos fabricados no Polo Industrial de Manaus no primeiro bimestre deste ano foram televisores com tela de cristal líquido, telefones celulares, motocicletas e motonetas e ciclomotores, além de placas de circuito impresso montadas para o uso de informática, seguidos dos condicionadores de ar tipo split, unidades condensadoras para split, fornos de micro-ondas, bicicletas, inclusive as bicicletas elétricas, além dos autorrádios e aparelhos reprodutores de áudio e também os relógios de pulso. As fábricas de motocicletas instaladas no Polo Industrial de Manaus devem produzir ainda este ano 880 mil unidades. Segundo o diretor executivo da Abraciclo, Paulo Takenushi, ele comemorou as flexibilizações e melhorias da pandemia. Atribuímos um melhor faturamento, nesses primeiros 2 meses do ano ao setor de 2 rodas. Foi devido, primeiro, que, felizmente, esse ano nós conseguimos produzir de uma maneira integral, porque, ao contrário do ano passado, nós tivemos problema da pandemia e, além do mais, nós pudemos recuperar o atraso que vinha sendo acumulado desde o ano passado e permitiu realmente que o volume fosse bastante significativo nesses primeiros meses. E ao contrário de outros segmentos que acredito que tiveram um final de ano melhor e, porém, início do ano um pouco mais fraco. Então, a combinação desses fatores resultou que o segmento das rodas manteve, na verdade, um faturamento positivo e crescente. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, mas mesmo aí com o faturamento positivo, ainda de acordo com os índices da SUFRAMA, a média salarial do trabalhador do polo industrial não acompanhou a inflação. O valor não acompanhou a variação da inflação, no caso, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que acumulou aumento de 10,06% no ano passado. Pois é, de acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos, o poder de compra no Amazonas, em média, baixou 15%. E a
maioria dos sindicatos não conseguiu incluir no salário deste ano nem no Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que corrige o poder de compra dos salários. O Centro das Indústrias do Amazonas diz que os empresários vão corrigir aí o salário na database das categorias. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o assunto na reportagem de Odiné Araújo. A média salarial dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus nos 2 primeiros meses de 2022 ficou em R$ 2.977, de acordo com indicadores industriais divulgados pela SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus. Na comparação com a média salarial de 2021, de R$ 2.907, o valor não acompanhou a variação do IPCA, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país, que acumulou aumento de 10,06% no ano passado. Se tivesse sido corrigido pelo IPCA, o salário médio deveria ser de R$ 3.062. De acordo com indicadores da SUFRAMA, 60,5% dos trabalhadores efetivos do Distrito Industrial nos 2 primeiros meses desse ano receberam, em média, até 2 salários mínimos mensais, ou seja, 2.424. É o mesmo índice do ano passado. Os números da SUFRAMA também mostram que 37% dos trabalhadores da Zona Franca de Manaus receberam até um salário mínimo em 2022, ou seja, R$ 1.212. Das categorias, apenas os metalúrgicos conseguiram um pequeno aumento acima da inflação. As demais categorias não conseguiram acompanhar a alta dos preços e ainda tiveram seu poder de compra reduzido em 15%, de acordo com o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos no Amazonas, Valdemir Santana. A maioria dos sindicatos não conseguiram nem colocar o NPC, né, que é uma média de ano passado de 8% a 9%. Né? A maioria das categorias não conseguiram negociar isso. Né? O setor industrial aqui, quem conseguiu o aumento real foi o metalúrgico, né, 1,5% acima da inflação, mas o resto dos companheiros não conseguiram. O setor de transporte, o setor de alimentação, não conseguiram. O máximo que conseguiram foi uma bonificação e o NPC até certo valor de salário, né? Isso é pura verdade, né? O presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, disse que os empresários vão corrigir o salário dos trabalhadores do Polo Industrial de Manaus na database das categorias. Tem que respeitar a database de cada categoria. Sabemos que a inflação teve um aumento aí no segundo semestre do ano passado, mas o reajuste do salário dos trabalhadores respeita uma database, por exemplo, os metalúrgicos, a eletrônica é no mês de agosto. E isso vai ser corrigido no mês de agosto. É assim que funciona. A SUFRAMA informou que as indústrias fecharam o segundo mês de 2022 com 102.864 trabalhadores empregados entre efetivos, temporários e terceirizados. Com os resultados apurados até fevereiro, a média mensal de empregos nesse ano ficou estabelecida em 103.979 postos de trabalho. Houve um leve aumento da média mensal verificada no primeiro bimestre de 2021. De acordo com projeções, o salário mínimo sofrerá perda real de valor de 1,7%. Isso ocorrerá se a inflação se mantiver, conforme a previsão de 7,65% esse ano. Ainda conforme as previsões, o salário mínimo deve sofrer até dezembro deste ano a maior desvalorização em 28 anos, desde o Plano Real, em 1994. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora, em Manaus, 6 horas e 33 minutos, vamos falar sobre os bastidores da política do Amazonas com a repórter Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Então, o levantamento revela que 8 em cada 10 manauaras aprovam a gestão de Davi Almeida na Prefeitura de Manaus. 82% aí é um índice muito alto. O estudo é do Instituto Diário de Pesquisa. Artemisa, qual o ponto forte da administração de Davi Almeida para alcançar essa aprovação? Boa noite.
Vários pontos, viu, Karime? Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que acompanham o programa 18 horas. Para especialistas da ciência política, o resultado de aprovação de 82% da gestão do prefeito Davi Almeida é mérito da capacidade de liderança do chefe municipal do executivo, além também da equipe que está por trás dele, né, do prefeito, assessoria, marketing, os secretários, enfim, o conjunto todo. Estamos também numa época em que a pandemia está controlada e isso pode ter ajudado e muito nesse resultado. Eu conversei com o cientista político Breno Rodrigo Leite. Segundo ele, o prefeito é bastante flexível e tem dado respostas importantes na gestão dele. Vamos ouvir então o cientista político. O Davi Almeida é um prefeito muito antenado com a nova dinâmica da política, né? Ele é um personagem que transita muito bem, pelo menos tem aprendido a transitar muito bem nas redes sociais, né? Ele usa muito bem as redes sociais, ele se mostra um prefeito jovial, um prefeito aberto ao diálogo, principalmente, sem grandes confrontos, né? Talvez essa reação dele à política econômica do Bolsonaro / Paulo Guedes tenha sido um ponto fora da curva nesse sentido. E ele tem, na prática, se destacado em algumas áreas muito mais do que o próprio governador. Ele me parece muito mais ativo nesse sentido. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o cientista político Breno Rodrigo Leite, que fez até uma comparação do prefeito com o governador Wilson Lima, dizendo aí que Davi Almeida tem maior jogo de cintura, inclusive, na gestão dele. Bom, o estudo, como você disse, Karime, é do Instituto Diário de Pesquisa, divulgada nesta terça-feira. Davi Almeida já havia, inclusive, recebido 81% de aprovação em pesquisa, que foi divulgada em fevereiro deste ano pelo mesmo instituto. Dessa vez, os entrevistados consideraram também a gestão do prefeito ótimo e bom, 42,7%, e irregular, 39,3%. Foram considerados aí na avaliação as principais áreas de gestão: transporte, saúde, educação e infraestrutura, entre outros. E foram ouvidos 1.000 eleitores na capital amazonense entre os dias 27 de abril até o dia 8 de maio. O nível de confiança gira em torno aí de 95% e a margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa foi coordenada pelo professor doutor Edmilson de Araújo Silva, matemático e consultor estatístico. Bom, já em Manaus, depois de voltar de Barcelona, na Espanha, o prefeito falou hoje nas redes sociais sobre o resultado, né, dessa pesquisa. E ele apontou que entre os projetos que deram certo, que hoje Manaus é referência, né, na área da saúde, conquistando aí o primeiro lugar no índice final do Previne Brasil, com o melhor sistema de atenção básica na saúde entre as capitais. Para o vereador Wallace Oliveira, do PROS, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Manaus, o resultado é reflexo do trabalho que está aí nas ruas de Manaus. Vamos ouvir, então, o vereador. Manaus tem sido colocado entre as capitais que têm alcançado excelentes números dentro do serviço que presta para a sua população. E isso traz para o prefeito Davi Almeida, obviamente, este índice de aprovação extremamente importante. Não tenha dúvida que Manaus está passando por uma profunda transformação administrativa. O prefeito é um homem de uma atividade intensa nas ruas, e esse contato com o povo traz uma resposta imediata na resolutividade das demandas que a cidade tanto precisa. É claro que tem muito a fazer, mas também muito está sendo feito. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Wallace Oliveira. Eu ouvi também o vereador de oposição, Rodrigo Guedes, do Partido Republicano. E segundo ele, o resultado não bate com o retorno que ele tem da população nas ruas da cidade. Vamos acompanhar então.
Eu faço uma pesquisa diária, conversando com as pessoas, no dia a dia, na feira, no barbeiro, cabeleireiro, no restaurante, enfim, nas ruas, e não condiz com esses números, né? Enfim, a gente sabe que, respeitando qualquer instituto de pesquisa, mas a realidade é que eu não vejo nada nem perto disso. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Rodrigo Guedes. Karime, Carlão e ouvintes, olha, sem desmerecer aí o resultado da pesquisa e nem a gestão, né, do prefeito Davi Almeida, mas mediante o que o vereador Rodrigo disse, levantamos também uma questão que iríamos abordar ontem, mas o tempo já estava bem em cima e não houve tempo para isso. Bom, que é o problema que os vereadores de oposição enfrentam para fiscalizar a prefeitura. Por exemplo, a viagem do prefeito para Barcelona, a informação dos custos não foi esclarecida até agora. E segundo o vereador Amon Mandel, do Cidadania, isso tem gerado uma baita burocracia. Vamos ouvir então o vereador Amon Mandel. A prefeitura não responde ofícios enviados diretamente, não responde requerimentos de informação, mesmo quando eles são protocolados. Agora impõe, através da base aliada do prefeito Davi Almeida, uma dificuldade maior até mesmo para que esses requerimentos sejam protocolados, e também não responde os requerimentos que nós protocolamos, como cidadão eu faço, no portal da transparência do município. Então eu pergunto, o que a prefeitura responde? Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o vereador Amon Mandel, o vereador Marcelo Serafim do Avante, líder do prefeito na Câmara Municipal de Manaus, disse que a prefeitura tem até 30 dias para responder. Enfim, nesse sentido, a prefeitura acaba informando somente os acertos e não permite que ocorra as fiscalizações sobre os possíveis erros. E aí talvez esteja a dúvida do vereador Rodrigo Guedes sobre esse número de 82% de aceitação, porque é mais fácil quando se mostra somente o lado positivo. Karime, Carlão. Artemisa, falando aí em pesquisa, teve uma pesquisa, a última pesquisa inclusive, mostrou um alto índice de rejeição por parte dos eleitores do Amazonas ao governador Wilson Lima. Isso já tem gerado consequências aí em algumas áreas, e inclusive parece que tem uma perda aí de apoio por parte dos prefeitos no interior, é isso, Artemisa? Isso mesmo, Carlão. Pois é, a pesquisa acabou pesando ainda mais a situação, né, do governador Wilson Lima, do União Brasil. O comentário nos bastidores é que o ex-governador amazoniano Mendes, do Cidadania, e o atual senador Eduardo Braga, do MDB, eles estão já recebendo aí apoiadores de Wilson, né, prefeitos do interior, que já visualizam a derrota do atual governador nas urnas, né? Pessoas próximas aos pré-candidatos dizem que mais de 10 prefeitos do interior do Amazonas, além também dos pré-candidatos a deputado federal e estadual, também estão abandonando o barco. Se comenta também que outro fator para o rompimento seria pela falta do não cumprimento de acordos feitos entre dezembro do ano passado e janeiro deste ano. E aí, com essa nova pesquisa, né, que mostra o Wilson na terceira posição, e aí a coisa desandou mesmo. Fizeram, né, tudo isso fez com que os prefeitos recusassem essa aliança, né, firmada com o Wilson Lima. As assessorias de Amazoniano Mendes e também de Eduardo Braga confirmam, que eles foram procurados por vários prefeitos do interior do Amazonas. Como eu disse ontem, o resultado dessa nova pesquisa mexeu e muito com os grupos políticos. Só para a gente relembrar, né, a pesquisa Amazoniano disparou aí com 40,1% das intenções de votos ao governo do estado do Amazonas. Em segundo lugar surge Braga com 20,3% e na terceira posição Wilson Lima com 16,6%. A pesquisa eleitoral é do Instituto Diário de Pesquisa. Karime, Carlão. Ok, Artemisa, muito bem, valeu. Artemisa Gadelha, boa noite, bom trabalho. Uma ótima noite para vocês também, até amanhã. Tchau, tchau. 6 horas 43 minutos. 18 horas.
No Brasil, a inflação ficou em 1,06% em abril e atingiu 12,13% em 12 meses. É a maior variação desde 1996. Com o índice de abril, já são 8 meses seguidos com a inflação acima dos 2 dígitos. E o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, que é considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,06% em abril, depois de ter alta de 1,62% em março. E o resultado foi puxado pela alta dos preços dos combustíveis. Karime, os dados foram divulgados nesta quarta-feira pelo IBGE. E no meio desta alta da inflação, o Ministério da Economia informou hoje que vai zerar ou reduzir o imposto de importação de 11 produtos alimentícios e do setor de construção. E na lista estão produtos como farinha de trigo, carne bovina desossada e pedaços de galinha, além de aço e barras de ferro. As novas tarifas entrarão em vigor amanhã e valem até o dia 31 de dezembro deste ano. O Ministério Público investiga a denúncia de violação de direitos dos detentos do regime aberto em albergues do sistema prisional no Amazonas. A repórter Odineia Araújo explica pra gente esse assunto. O Ministério Público do Amazonas deu início à investigação a pedido do promotor de justiça Ítalo Klinger Rodrigues do Nascimento. Ele pede que sejam investigadas as denúncias de violação de direitos de detentos do regime aberto do sistema prisional do Amazonas, enquanto estavam na casa do albergado masculino e na casa do albergado feminino. Esses estabelecimentos são destinados ao cumprimento de penas em regime aberto e da pena de limitação de fim de semana. No regime aberto, os detentos trabalham durante o dia e dormem nos albergues à noite. Esses albergues são subordinados à SEAP, Secretaria de Administração Penitenciária do Estado. De acordo com o promotor de justiça Ítalo Klinger Rodrigues do Nascimento, o processo foi instaurado a partir de inspeções realizadas nesses albergues. Esse procedimento foi instaurado a partir de inspeções, percebendo que a casa do albergado não funciona de acordo com a lei de execuções penais. Por exemplo, o próprio nome albergado já diz que vai acolher as pessoas. Nesse primeiro momento, nós ainda vamos chamar a Secretaria de Administração Prisional para ter um diálogo, para ver se nós podemos chegar a um acordo. Conforme o Ministério Público, foram constatadas irregularidades na prestação de serviços e funcionamento dos albergues, com possíveis violações aos direitos dos presos previstos nos artigos 41 e 95 da Lei de Execução Penal. O artigo 41 trata sobre os direitos do preso, como alimentação e vestuário, trabalho e remuneração, assistência à saúde, proteção e visitas, entre outros. Já o artigo 95 da mesma lei diz que em cada região haverá pelo menos uma casa do albergado e essa casa deve conter, além dos aposentos para acomodar os presos, local adequado para cursos e palestras e serviços de fiscalização e orientação dos condenados. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, no Amazonas, Caupolicán Padilha, não se mostrou muito otimista com essa investigação do Ministério Público. Volta e meia você ouve isso, fiscalização, sistema carcerário, etc. Eu não sei qual será o resultado. O que a gente acaba percebendo intuitivamente, né, e até pela leitura dos noticiários e do que acaba acontecendo e até da realidade administrativa, que nunca nenhum administrador de presídio, nenhum secretário de Estado, até o governador, nunca foi responsabilizado por essa má gerência, por essa violação a princípios constitucionais e até princípios administrativos na gestão do sistema de confinamento. Nunca. Eu acho que é interessante a fiscalização, mas eu não acredito que talvez gere algum tipo de mudança na prática. O Ministério Público também instaurou procedimento administrativo para acompanhar a realização de visitas e inspeções periódicas nas 2 unidades e decretou o sigilo dos inquéritos, já que a publicidade dos atos de investigação pode acarretar prejuízo ao interesse público e à própria apuração. O 18 Horas tentou saber com a Secretaria de Administração Penitenciária o que eles tinham a dizer sobre as denúncias de violação de direitos dos detentos nas casas do albergado, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odineia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo em tempo e temperatura para amanhã. Amanhã já é quinta-feira, hein? Karime Leão.
Previsão do tempo. Amanhã vai ficar parecido com hoje, tá? Segundo informações do Climatempo, sol e aumento de nuvens de manhã com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima já vai chegar a 33 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar fica entre 46% e 89%. Mix. Economia. Vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em alta de 0,21% e fechou cotado a R$ 5,14. O euro também fechou em queda de 0,02%, cotado a R$ 5,40. O Bitcoin fechou em baixa de 5,97% aos R$ 151.918. E o Ibovespa, o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, fechou em alta de 1,25% aos 104.396 pontos. E a produção industrial aqui do Amazonas registrou a maior queda do país nos 3 primeiros meses deste ano. O levantamento é do IBGE e revela que o Amazonas só cresceu 0,3% em março, o que representa uma queda de 2,5% em comparação com o mês de fevereiro. Foi a maior baixa entre todos os estados pesquisados ao longo do primeiro trimestre do ano, segundo a pesquisa divulgada nesta terça-feira. E outro levantamento também do IBGE revela que o Amazonas registrou queda de 3,2% nas vendas do comércio varejista no mês de março. O índice negativo do estado também foi registrado na variação das vendas no comércio varejista, em comparação com março do ano passado, com queda de menos 6,8%. Já a taxa média nacional mostrou avanço de 1,0% na passagem de fevereiro para março, com resultados positivos em 19 das 27 unidades da federação, com destaque para Goiás, Roraima e Pernambuco. 18 horas. O Amazonas é o 4º estado com mais casos de hepatite no Brasil. São 1.245 casos, 1.245 pessoas em tratamento, conforme dados da Fundação de Vigilância em Saúde. E neste mês de maio, a Secretaria de Estado de Saúde alerta sobre a importância de estar atento aos sintomas e procurar fazer os testes que identificam o tipo de hepatite viral, como explica a repórter Nathalie Moraes. Neste mês de maio, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas alerta para a prevenção, diagnóstico e controle das hepatites virais. Esses são os objetivos da campanha Maio Vermelho, realizada com o propósito de sensibilizar a população contra a doença. A hepatite é uma inflamação no fígado que muitas vezes não apresenta sintomas, mas pode ser combatida com rápida identificação e o início do tratamento. Aqui no Amazonas, 1.245 pessoas estão em tratamento da doença, sendo 1.124 para a hepatite B e 121 para a hepatite C, segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. O Ministério da Saúde estima que pelo menos 70% da população nacional já teve contato com o vírus da hepatite A e 15% com o vírus da hepatite B. Os casos crônicos de hepatite B e C correspondem a cerca de 1% da população. De acordo com o infectologista Marcos Guerra, diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, cada tipo de hepatite é causado por um vírus, gerando hepatites agudas e crônicas pelos agentes virais A, B, C e D e E, por álcool, por medicamentos e também por toxinas. As formas agudas geralmente são facilmente detectáveis e de resolução rápida, porém podem evoluir de forma fulminante, levando à morte, principalmente quando se vê superinfecção por associação do vírus da hepatite B e da hepatite delta. Às vezes as infecções evoluem de modo silencioso e ao manifestar-se já se observa sinais crônicos da infecção, como seja a ascite, o sangramento digestivo, as manifestações encefálicas de confusão mental e a ginecosmastia, que é o crescimento das mamas, principalmente nos indivíduos do sexo masculino. Aqui no Brasil, as hepatites mais frequentes são as dos tipos A, B, C e E,
que é o vírus menos comum no país, sendo predominante na África e na Ásia. Entre os sintomas da doença que podem ou não surgir estão a fadiga, dores musculares e nas articulações, além de dores abdominais, perda de apetite, náuseas, diarreia, febre baixa, além de urina escura, fezes e pele e olhos amarelados. De acordo com a coordenadora estadual do Programa de Hepatites Virais no Amazonas, da FVS, Vaniele Capilesso, a doença é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. O Amazonas segue a mesma conduta do Ministério da Saúde, intensificando as suas ações de conscientização. As hepatites virais B e C afetam 325 milhões de pessoas no mundo, causando 1,4 milhão de mortes. As taxas de mortalidade das hepatites B e C podem ser comparadas com a do HIV e da tuberculose. O uso de preservativo em todas as relações sexuais, o não compartilhamento de objetos pessoais e a higienização e cozimento correto de alimentos são algumas das medidas de prevenção das hepatites virais. A Rede Pública de Saúde oferece gratuitamente a testagem para a detecção da infecção pelos vírus B ou C. O teste rápido está disponível nos centros de testagem e aconselhamento das policlínicas, além da Fundação Hospitalar Alfredo da Mata. A vacina contra a hepatite A e B também é ofertada gratuitamente nas unidades básicas de saúde. Já o tratamento varia de acordo com o tipo viral da hepatite. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O estado do Amazonas atingiu um novo recorde de desmatamento. Segundo o sistema de alertas do INPE, o Amazonas atingiu mais de 1.000 quilômetros de desmatamento no mês de abril. A repórter Hector Silva tem os detalhes. Dados divulgados pelo DETER, o Sistema de Alertas de Desmatamento do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, mostram que o estado do Amazonas atingiu dados alarmantes no mês de abril. Pela primeira vez na história, o estado atingiu mais de 1.000 quilômetros de desmatamento em um único mês. Os municípios mais atingidos foram Lábrea, Manicoré, Apuí e Humaitá. Segundo o secretário executivo do Observatório do Clima, Márcio Astrini, entidade da sociedade civil com o objetivo de discutir questões ambientais, grupos criminosos têm agido na Amazônia e também no estado do Amazonas, aumentando o desmatamento. Olha, existem vários motivadores particulares para o avanço do desmatamento na Amazônia. Legislações que incentivam o crime estão sendo votadas dentro do Congresso, o comportamento do governo federal, e existem aquelas circunstâncias pontuais, como é o caso da BR-319. Do jeito que ela está sendo implementada hoje, ela é um presente para desmatador, para grileiro de terra, para criminoso ambiental, porque não há nenhum plano de contenção do desmatamento nas áreas onde essa estrada vai rasgar a floresta nativa. Então, quer dizer, se você não tem contenção para o desmatador que vai usar a própria estrada, né, para destruir floresta, para se instalar sobre terras públicas, né, para invadir territórios que são da União, se não há um plano para a contenção desse crime que já toma hoje conta da Amazônia, é óbvio que esse crime vai usar essas infraestruturas para alargar ainda mais as suas atividades, e o que nós vamos ter é ainda mais desmatamento acontecendo, e desmatamento incentivado com dinheiro público, com obra e infraestrutura pública tocada pelo governo. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Hoje informamos que a média salarial dos trabalhadores no distrito este ano até agora não acompanhou a inflação. O valor de compra dos salários tem caído no Brasil inteiro. O valor médio dos salários no distrito no ano passado era de R$ 2.900. Se corrigido pela inflação de 2021, deveria ser de R$ 3.062. 6 em cada 10 trabalhadores recebe até 2 salários mínimos mensais ou R$ 2.400. Manter o mínimo do poder de compra dos salários dos trabalhadores do polo industrial certamente reforça ainda mais a defesa dos benefícios da Zona Franca de Manaus para o país. 18 horas. Agora 7h02, Karime. 7h02, Carol. Muito obrigada pela sua companhia. Estamos tentando, ok? Ok, aí estamos com a produção ali.
para ver se ainda tínhamos Não aqui deu. alguma outra informação, mas não, tudo ok, tudo certo, tudo lindo e maravilhoso. Muito obrigada pela sua companhia, gente. Um beijo e até amanhã. Até amanhã, boa noite. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.